Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Leonardo Jardim tem uma ótima notícia no Flamengo. A gente não deseja, claro, a contusão de nenhum jogador, mas o Lucas Romero sofreu uma lesão na costela na tumultuada final do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e está fora do jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Lucas Romero é titular absoluto do técnico Tite, forma uma dupla de volantes com o Lucas Silva, que é um baita de um jogador também. Então ele está fora desse jogo, não sei quem o Tite vai colocar nessa partida. O técnico Tite pode fazer uma alteração tática, inclusive, nesse time. Porque como o Cruzeiro joga do meio para frente, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Gerson pela esquerda e o Caio Jorge como centroavante, né? O que pode acontecer? O Gerson ser recuado para ser um segundo volante ao lado do Lucas Silva e o Wanderson entrar como um ponta esquerda. Lembrando, é sempre importante dizer que eu vi vários jogadores do Cruzeiro, inclusive o Lucas Romero, expulsos na partida contra o Atlético Mineiro, mas essas penas não serão aplicadas no Campeonato Brasileiro, apenas no próximo Campeonato Mineiro. Então são jogadores que, apesar de protagonizarem um papelão na final do Campeonato Mineiro, estarão em campo contra o Flamengo, né? Até uma esquisitice, né, do regulamento do futebol brasileiro por um todo, porque esses jogadores estão sob a jurisprudência do TJD de Minas Gerais, não do STJD do futebol brasileiro. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte sua câmera agora para o QR Code que aparece aqui na tela, ou caso você esteja assistindo a este vídeo pelo celular, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam à capa do site. Uma vez na capa do site, você vai clicar no botão do Campeonato Brasileiro de Futebol e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para esse clássico do futebol brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro. Já adianta você, de acordo com a BandBet, o Flamengo é favorito para vencer o Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que é um Cruzeiro desfalcado não só do Lucas Romero, mas também do Bruno Rodrigues, ex-Palmeiras, que sofreu uma lesão. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então é uma ótima notícia a ausência do Lucas Romero, que jogou pra caramba no Campeonato Brasileiro do ano passado, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. E para muita gente, né, uma curiosidade, né, até meio sádica, né, o fato de o Leonardo Jardim fazer o seu segundo jogo à frente do Flamengo justamente contra o Cruzeiro, time que ele dirigiu muito bem na temporada passada, mas eu vejo um ponto positivo nessa história, né? O Leonardo Jardim conhece muito bem os jogadores do Cruzeiro, talvez a exceção do Gerson, que foi a grande contratação da Raposa para esta temporada. Aliás, eu acho que o Gerson vai tomar uma sonora vaia no Maracanã nesta quarta-feira. E o técnico Leonardo Jardim deu indícios, inclusive, de que vai fazer alterações no time do Flamengo para esse jogo. Por quê? Ele citou na entrevista coletiva, após o título do Campeonato Carioca conquistado no último domingo sobre o Fluminense, que precisa de 11 jogadores frescos para esse jogo. Ora, isso significa, inclusive, ele deu indícios sobre isso na entrevista coletiva, que pode usar Paquetá ou Arrascaeta, não necessariamente os dois começando ao mesmo tempo. E ele disse ainda, eu achei um golaço que ele marcou, na entrevista coletiva, que não vê o Plata como centroavante, sim como um jogador de lado, como um ponta, né? Essa era uma idiosincrasia até da gestão Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, não é segredo para ninguém, adora o Plata, e colocava por muitas vezes o jogador equatoriano para atuar como um centroavante, e definitivamente não é essa a dele, né? Até porque um jogador
que, como diz o querido amigo Mauro César, é alérgico ao gol, quase não finaliza. Então, por que colocá-lo nessa posição de centroavante? Não vai acontecer absolutamente nada com o Plata jogando ali. Esse cara é o Pedro, e o Flamengo vai precisar contratar um centroavante. Fosse não mais o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, muito provavelmente, isso é informação, tá? O Flamengo já teria contratado um outro centroavante. É que o Felipe Luiz queria um atacante centralizado com determinadas características juntas que são muito difíceis de serem encontradas em um jogador só. Talvez o Harry Kane, que jamais vai vestir a camisa do Flamengo, pelo menos nesse momento, é um dos melhores centroavantes em atividade no futebol mundial, está muito valorizado. É complicado isso, cara. Então, assim, essa foi uma mania do Felipe Luiz, eu acho, né? O Leonardo Jardim não. Ele pode querer um centroavante de mais transição. Um cara mais com o perfil do Caio Jorge, que é um jogador mais comum de ser encontrado, que também seja eficiente na condição de fazer a pressão na saída de bola do adversário, que é uma questão até certo ponto inegociável para o técnico Leonardo Jardim. A gente já viu, inclusive, no jogo contra o Fluminense, o Flamengo em determinado momento baixando o bloco, com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, sem o menor problema de dar a bola para o adversário, e funcionou, porque o Fluminense é um time que atua muito em transição, né? Os dois pontas, Canóbio e Serna, são jogadores que precisam de espaço. O mesmo acontece com o Wanderson no Cruzeiro, que, repito, deve ser o substituto do Lucas Romero, com o Gerson atuando como um segundo meio-campista. Então a gente pode ver mais uma vez o Flamengo baixando o bloco de marcação, dando a bola em determinado momento, né? Principalmente se estiver ganhando o jogo ao Cruzeiro, e falando, se vira aí, toma a bola aí. E como eu disse, o Leonardo Jardim conhece muito bem as virtudes e as limitações dessa equipe cruzeirense. Então ninguém melhor do que o Leonardo Jardim para dirigir o Flamengo nessa partida. Eu acho, repito por aqui, foi uma baita contratação. Não acho que seja um dogma no futebol o técnico que começa a temporada terminar a temporada, e acho que o trabalho do Felipe Luiz estava estagnado, tá? Foi uma substituição sensata? A gente pode discutir aqui nos comentários, a gente pode debater. O debate está aberto. Fato é que o Felipe Luiz não vai dirigir o São Paulo, embora tenha havido uma procura do tricolor paulista por ele. É um técnico que quer muito dinheiro e, como trouxe o Mauro César na semana passada, é um treinador que visa treinar um time no futebol europeu. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.